Tenho certeza que você nunca jogou FNAF 4 por medo em ter aquelas mecânicas de ouvir as respirações dos animatronics nas portas, causando a maior pressão e aflição absurda. Salve, rapaziada, Naproxeno na área, cheguemos! Pra quem acompanhava o FNAF 4, lembra que o Scott tinha anunciado o FNAF 4 como o último game da franquia. Porém, vocês sabem que o FNAF 4 deixou muito easter eggs e também muitas dúvidas e perguntas. Então o Scott acabou desistindo e fazendo mais 2 jogos. Porém, o foco hoje aqui é o FNAF 4. FNAF 4 foi lançado em 2015, perto do Halloween. E o hype desse jogo era enorme por conta do trailer, que a gente já podia ver que não era mais o mesmo FNAF, que era aquela perspectiva de um personagem dentro de uma sala, monitor, porta, etc. Dessa vez, FNAF 4 foi apresentado de uma maneira diferente, em um ambiente totalmente diferente. Dessa vez a gente é inserido dentro de um quarto e a gente se movimenta de um lado e pro outro. Então isso na época, pra quem viu no trailer, nossa, achou demais. E minha expectativa é que a gente pudesse movimentar pelo quarto. Porém, quando a gente viu que o jogo lançou, não era bem isso. Era só mais um point and click, porém dava a impressão que a gente tava literalmente andando e seria um mapa aberto, mas não era. Antes do lançamento do game, o Scott anunciava vários teasers no seu site, chamado scottcalton.com. E isso na época era um hype absurdo, onde um dos primeiros foi o Fred escrito, capítulo final. E mano, era absurdo o tanto de teoria e coisas que tinham na época. E quando o Scott postou um teaser sobre o Nightmare Foxy, foi o que mais hypou, já que tinha um easter egg escondido ali na imagem. Que se você aumentasse o brilho e a saturação, aparecia a mensagem subliminar escrito Out of Order, que seria fora do funcionamento. E mano, isso era muito top, esses easter eggs que o Scott escondia fora das imagens. Fora que nos outros personagens também tinha a mesma parada, mas o que mais chamou a atenção na época foi o do Foxy. E no lançamento do game foi uma surpresa pra todos. Falando já da minha experiência própria, quando o game lançou eu já comprei direto e fui jogar. E eu não tinha ideia nenhuma de como jogava, já que tava tudo em inglês e eu não entendia nada. Até hoje não entendo muito de inglês. Mas durante a noite temos os novos animatronics que são chamados de Nightmare, ou Pesadelo, né? O Fred fica na cama, Nightmare Fred, Foxy, Nightmare Fox no armário, Nightmare Bonnie e Chica nas duas portas, Bonnie na esquerda e Chica na direita. E nas outras noites, lá pro final, a gente tem o Fredbear e o Nightmare, que, mano, é muito treta por um lado. A primeira noite que eu passei foi de boa, porque eu não entendi até nada, só passei. Vocês sabem que toda noite de Five Nights é muito tranquilo. E quando eu cheguei na segunda noite, eu morri várias vezes, porque eu não tava entendendo o que eu tinha que fazer. E como eu comprei ali direto, lançou, não tinha muita gameplay no YouTube, quando tinha era os caras da gringa também, não dava pra entender nada. Aí eu esperei os youtubers brasileiros da época postar alguma coisa, aí que eu fui entender que quando que eu vi, você teria que jogar com o fone, no volume no máximo. Então, mano, praticamente eu me caguei. E eu acho que isso daí foi o pior problema pra todo mundo que queria jogar o game na época. Porque você tinha que jogar de fone, já que os outros FNAF a gente não jogava de fone, nem precisava. Mas agora era quase obrigatório jogar de fone. E quando eu comecei a jogar, com volume no máximo, já dá aquela enorme pressão em cima de você. Então você já fica em choque, porque você fica com medo de tomar susto todo minuto. E o fone que eu tinha na época era um fone bem vagabundo, não pegava os lados. Nossa, eu tive que comprar outro fone e mesmo assim eu não tive coragem de jogar 100% game. E como todos vocês sabem, o Scott fez isso muito bem, já que ele conseguiu aplicar de verdade o jumpscare aqui. Então, de verdade aqui você acaba se assustando com o jumpscare tanto por causa do volume, tanto por causa do susto. Eu joguei no máximo até a terceira noite, porque eu não tive coragem demais pra jogar isso. E muita gente também não jogou 100% do game, também por conta da coragem e por conta que tem que jogar de fone. Muita gente não manjava da mecânica, então acabou que a galera não acabou jogando tanto ele na época. Esse game aí, por ter o nome capítulo final, a gente tem os minigames que nem o FNAF 3, porém aqui os minigames são mais explicados e tem mais ou menos uma historinha meia boca, mas tem. Que a cada término de noite você tem um minigame da criança chorona. E sempre que inicia, aparece falando que falta tantos dias pra festa. Mas que festa é essa? Calma que vocês já vão entender. Os minigames mostram a criança chorona o tempo inteiro com medo. E seu irmão sempre sacaneando e zoando ele, usando a máscara do Foxy. E praticamente todos os minigames do FNAF 4 termina ali o minigame com a criança chorando e dizendo amanhã é outro dia. No último dia, que é a última noite, a gente tem o final, que é o dia da festa que eu tinha falado, onde acontece a tal mordida que gerou bilhões de teorias e o que, tipo, foi um gatilho pra história inteira de FNAF. Então aquele minigame, se não fosse ele, não teria história, não teria nada. Aquele minigame fez, tipo, explodir teoria, explodir a lore do jogo, então foi insano ali aquele momento. E aquela cena da mordida é tão impactante e tão brutal que você fica em choque. Eu mesmo quando eu vi, eu não cheguei a pegar jogando, mas eu vi as gameplays e, mano, é chocante na hora. O irmão da criança simplesmente pega o moleque com os amigos dele e joga ele na boca do Fred, falando, vai lá dar um beijo no Fred e tal. E isso acaba fazendo que a criança mete a cabeça dentro da boca do Fred e o Fred esmaga a cabeça dele. Nossa, aquilo é horrível. O Scott fez um jogo que a gente tivesse vários sentimentos ao mesmo tempo e por isso que esse jogo parece que deu tanto certo.
e, tipo, parece ser tão aterrorizador, sabe? E ao final do game, temos aquela caixa misteriosa com 2 cadeados, que é impossível de abrir. E mais um gatilho para enormes teorias do jogo. E até hoje a gente não sabe uma resposta concreta para que e o que tem dentro daquela caixa. O Scott já havia dito que a história de FNAF estava ali dentro e foi por isso que todo mundo ficou doido. E todas as peças que estavam ali dentro, que foi o que ele disse, e ele fala que na verdade não pode ser um objeto ou alguma coisa, mas pode ser algo metafórico, pode ser a história assim, algo metafórico, algo que não seja mesmo um objeto, mas a resposta está ali dentro. Uma fita, um disco, que nem todo mundo pensa, pode ser que não. Mas até hoje a gente não teve uma resposta sobre essa caixa. Passou um tempo e o Scott lançou uma DLC de Halloween, que adicionava mais animatronics e novos modos de jogos. E os animatronics foram adicionados foram Jackal Bonnie, Jackal Chica e o Night Marione. E o Scott termina com a nossa sanidade mental lançando um modo de jogo chamado Blind Mode, que é o modo cego, em que a tela do game e o cenário fica todo escuro, que dificulta ao máximo sua gameplay durante a noite toda. E essa DLC foi o que fechou o game com chave de ouro. E recentemente eu zerei o FNAF 4 aqui no YouTube, mas não achei tão difícil depois que criei coragem. Tipo, eu morri muitas vezes na primeira noite, mas depois que você pega o jeito, as manhas, fica muito de boa, então é até que tranquilo. É só criar coragem mesmo que você zera de boa, não é tão difícil assim como todo mundo pensa. E bom, gurizada, o que vocês acham de FNAF 4? Vocês acham que Five Nights at Freddy 4 é um bom jogo? É um jogo ruim? Tem mecânicas boas ou mecânicas ruins? Deixe no comentário o que você acha sobre o game e comente sua experiência com ele, porque eu sei que vocês devem ter várias histórias assim como eu tive. Conto com o seu like para fortalecer o vídeo e se você é novo por aqui, seja bem-vindo ao canal e se inscreva para não perder nenhum conteúdo de game. Agradeço demais a todos e antes de finalizar, vou deixar aqui na tela os membros do canal. E se você quiser se tornar membro, é só clicar no botão abaixo Seja Membro que vai ajudar demais, fora os benefícios que tem para cada categoria. Então eu vou nessa, fui!